Olá, crianças, boa tarde, tudo bem? Que alegria estar com vocês aqui novamente no nosso Culto Kids. Crianças, vocês se preparem aí no seu sofá, na sua sala, mande aí no teu WhatsApp convidando seus amigos, fala para eles assim, olha, começou o Culto Kids, vem ver, porque hoje, crianças, nós temos novidade. Tanto hoje como nos cultos que vier também, viu? Temos grandes novidades para vocês. Mas para vocês saberem, precisam ficar ligadinho aí no nosso culto, ok? Não perca, porque hoje vai ser uma tarde abençoada. E vocês viram que legal o meu fundo aqui hoje? Hoje eu estou aonde? Num jardim, num belo jardim. Lembra do jardim que o Senhor criou para Adão e Eva? Então, esse é o nosso jardim. Isso é para vocês conhecerem, crianças, como que aqui a nossa produção é legal, né? Então eu vou mostrar para vocês. Agora eu estou no jardim, ok? Então vamos lá. Tia Selma agora vai bater palma e olha, preste atenção. Vai aparecer agora, vamos pensar, uma praia. Quem aqui não gosta de uma praia, né? Nós queremos uma praia, tomar um sol, né? Aquele mar gostoso. Então vamos lá? Olha, a nossa praia, que delícia! Vocês viram como que a nossa produção aqui é joia? Vamos pensar em alguma coisa. Uma coisa que a gente quer. Eu queria estar agora no zoológico. Quem aqui não gostaria de estar no zoológico, crianças? Eu queria estar vendo os animais, né? Dando comida para alguns animais que pode, né? Tem alguns que não pode. Então vamos lá de novo? Tia Selma agora, eu e você, nós vamos agora para um zoológico. Vamos lá então. Olha o nosso zoológico. Olha que maravilha, criança, tá vendo? Isso é só um pouquinho da novidade que tem aqui no nosso Culto Kids. Então, rapidinho aí agora, ó, manda o seu link pro pessoal, né, pra gente estar juntinhos aqui. E agora, criança, nós vamos orar, né? Mesmo com esse zoológico, nós vamos orar agora. Vamos agradecer a Deus pela nossa tarde, vamos agradecer a Deus pelos animais, né? Pelo mar, pelo sol, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado e pelo amor. Vamos lá, criança, fecha aí os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua criação, Senhor, que ela é perfeita, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada criança, obrigado porque o Senhor tem cuidado dessas famílias que está aqui agora, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo por cada criança, Senhor. Abençoa as crianças da nossa cidade, as crianças do Brasil, Senhor Deus. A cada criança que agora, Senhor Deus, está chorando, a cada criança agora, Senhor Deus, que está com sentimento de tristeza, de dor, que o Senhor venha agora com o seu amor, ó Pai, e derrama e abrace, Pai querido, cada criança agora, Senhor. Pai, abençoa agora nosso Culto Kids, abençoa cada criança que está aqui comigo nesse culto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, crianças, que alegria, né? Muito legal isso. E hoje o nosso devocional nós vamos falar sobre emoções. Então vou falar um pouquinho sobre as emoções que nós vamos estar falando para vocês hoje. Amém? Vamos lá então, vamos dar emoções. Olha, o choro, a alegria, a raiva, é isso que nós vamos falar hoje, ok? Então, você viu como que é aqui a nossa produção? Está todas as nossas emoções aqui atrás. Por que nós vamos falar de emoções, criança? Porque Deus tem olhado para o teu coração. Deus tem visto que tem muitas crianças nesse momento de pandemia, tá assustado, tá com medo, tá triste, né? Tá com raiva, tá chorando à toa, tá ansioso. Tudo isso, crianças, faz parte das nossas emoções. E o nosso Deus, que é poderoso e está olhando por mim e por você. Então ele está assim preocupado com o seu coração. E hoje nós queremos mostrar para você que nosso Deus está com você na sua casa, criança. Ele está cuidando de você. E nós vamos ensinar você como passar por tudo isso. Como assim, ó, ser livre desse choro, como ser livre dessa raiva, tudo isso. O Senhor vai hoje falar com você. Hoje nós vamos juntos com o Senhor, né, junto com o Espírito Santo que está aqui conosco, nós vamos ensinar você a superar
tudo isso, tá bom? Então fique ligadinho. Para quem ficou aí, ó, essa semana no nosso devocional, já sabe do que a tia Selma vai falar. Mas quem ainda não viu os devocionais, só viu alguns, você vai entender sobre essas emoções. Então eu fiz algo bem legal para a gente estar iniciando. Olha aqui, criança, eu fiz aqui, achei bem legal para vocês, o semáforo das emoções. Tá legal? Tá assim, ó. Tá vendo? Nós precisamos, né, saber. E aqui a tia Selma colocou aqui, ó. Normalmente o semáforo que a gente vê aí, né, que é o que? É o amarelo, né, o vermelho e o verde, não é isso? Então, o que é o verde? Pare, né? O verde não é pare, o verde é siga, né? O vermelho é pare e o amarelo é atenção, né? Ó, a tia Selma errando as cores aí, hein, criança? Então, o verde é siga, o vermelho pare e o amarelo, atenção, certo? Então no farol aí, quando o papai parar no farol, você já fica ligadinho aí, né? Nos faróis. E a tia Selma fez aqui o semáforo das emoções. Preste atenção, ó. O amarelo, o que a tia Selma pôs? Atenção às emoções e pensamentos. Atenção, crianças, às suas emoções e os seus pensamentos. O que você tem pensado? Qual é o teu pensamento aí agora? Por que tá te trazendo medo? Por que você tá chorando tanto? Então, atenção à tua emoção. O que você tá assistindo que tá te trazendo medo? O que você tá ouvindo que tá te deixando você assustado? Então, tudo isso nós precisamos estar atentos, né? O que a gente tá vendo. Porque a gente não vai chorar à toa, eu não vou ter medo à toa. Então, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Então, é isso que você vai aprender hoje pra gente descobrir. Ah, é aquele filme que eu tô assistindo que tá me trazendo medo? Então, vamos parar de assistir ele. Vamos colocar um desenho bíblico, vamos colocar um louvor e aí vai sair, né, todo esse medo. Então, criança, muita atenção nas suas emoções, ok? Aí nós vamos lá pro vermelho. Vermelho o quê? Para, pense, respire antes de agir. Tia Selma fala muito isso para as crianças quando a gente está lá no atendimento. Para, pense e respire, né? Então, não vai atropelando as palavras, porque o que acontece? A gente acaba, crianças, atropelando as palavras e a gente não consegue falar aquilo que a gente quer, porque a gente vai falando e não falou nada. Então, é sempre para, pense o que você vai falar, respira, solta o ar, né? Porque aí você vai acalmar e aí a gente vai conseguir conversar. Então, sempre pare, pense, respire, para que você consiga falar para a mamãe. Não adianta chegar correndo, chorando, eu tô com medo. Alguém entende alguma coisa? Ninguém vai entender. Então pare, pense, tá? Respire e vamos conversar, ok? Legal isso, né? E aqui fala também antes de agir. Cuidado, antes de você, às vezes você está aí na sua casa com o seu irmão, com a sua irmã, né? E você não pensa antes de agir. Então você já vai lá, já vai tomar o lápis ou pegar o caderno, pensa, vê primeiro o que a sua irmãzinha está fazendo, de repente ela está estudando, ela está pintando, então pense antes de agir. Olha, ela está pintando, depois você me empresta. Então isso é o quê? Pensar, né, antes de agir. Para não arrumar briga, não arrumar confusão. Ela tá usando um tablet, você corre lá, toma aquele tablet dela. É arrumar confusão, não é, criança? Então por isso que aqui fala o quê, ó? Pense, né? Pare, pense, respire antes de agir. Então, antes de agir, pensa em tudo isso que você vai ver como que as coisas vai ficar bem legal aí em casa. E o verde? O verde é pensamentos positivos para seguir em frente, que o nosso alvo é Jesus Cristo, né? Então, o nosso alvo, pensamentos positivos, crianças. Não pensa coisas ruins, não, tá? Para de pensar. Por exemplo, ó, eu tô na minha casa sozinha. Aí eu tô lá assistindo um desenho ou um filme. De repente eu escuto um barulho no teto. Nossa, eu acho que tá andando, tem alguém no muro. Eu acho que tem alguém no meu telhado,
Tá vendo? Isso aí é a gente pensar coisa ruim. Então a gente tem que pensar positivo. Se você está em casa, o Senhor Jesus está guardando a sua casa. Se você está na escola, o Senhor Jesus está guardando você. Se você está dormindo, o Senhor Jesus está guardando você, está guardando o seu sono, está guardando ali enquanto você está deitadinho dormindo. Então não precisa a gente começar a pensar coisas ruins, tá bom? Vamos pensar positivo. Vamos pensar, né, em Jesus, porque o nosso alvo é Jesus. Que legal, né? Nosso alvo é Jesus. E aqui também, criança, olha aqui que a tia Selma fez. Você pode fazer aí em casa. É o relógio das emoções. Você mesmo. Olha, eu imprimi, né, as emoções aqui, né? Que é as mesmas emoções que estão ali atrás aparecendo para nós. Que legal, né? E aqui assim, ó, é o relógio. O que você vai fazer? Você vai mostrar para a mamãe, olha mamãe, hoje eu tô assim, ó, eu tô meio quietinho, né, e tô um pouquinho alegre, tô assim. Aí a mamãe vai ver como que você tá, é o seu relógio das emoções, porque o papai e a mamãe nunca sabem como é que você tá. Às vezes você levanta brava, não fala, não papai, tô chateado, mamãe, olha, eu preciso ficar quietinho um pouquinho, daqui a pouco passa. Então a gente precisa expressar, falar essas emoções pro papai e a mamãe tá te ajudando. Como às vezes você não consegue falar com o papai e a mamãe, o certo é a gente conversar, ter um diálogo com o papai e a mamãe. Mas é muito legal também a gente montar um relógio das nossas emoções, tá legal? Olha, aí você põe várias carinhas, você mesmo pode fazer aí, tá? Pede pra mamãe ajudar você, e isso é muito, muito, muito legal para vocês. E isso, crianças, é só um pouquinho do que nós vamos ter hoje. Tá bom? Isso é só um pouquinho do que Deus quer falar com você sobre as suas emoções. Isso é só um pedacinho da palavra. Isso é para deixar um gostinho aí para você, tá bom? Que agora nós vamos lá para nossa história bíblica. Nós vamos mostrar que as emoções também dentro da Bíblia, dentro das histórias bíblicas, nós vamos falar sobre as emoções. Por isso que Jesus gosta quando a gente fala, né, das nossas emoções. Lembra quando eu falo para vocês que lá na Casa Renova, a tia Selma atende as crianças a conversar? Quando as crianças chegam lá, ela fala assim, conta para mim tudo. Como é que você tá? Como é que é a sua emoção? Por quê? Porque Jesus quer que você põe para fora as suas emoções. Aquilo que está te trazendo medo, aquilo que chora, aquilo que dá pensamento ruim, é isso, tá? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, crianças. Ó, manda o link aí, né, para as tuas amigas, para os seus amigos e fala para eles, tem coisa nova lá no nosso Culto Kids. Vamos lá então para a nossa história? Então, crianças, vocês viram que legal, né? Como que a nossa produção é legal? Então agora nós estamos aqui agora com outro cenário, né? Como a gente vai estar falando muito sobre as emoções hoje nós vamos ensinar vocês como lidar com essas emoções nesse meio, né, dessa pandemia. Por que que Deus está falando muito sobre isso? Porque, crianças, Deus está olhando para vocês e está vendo que vocês está tudo bagunçado, né? Vocês não estão entendendo nada. É estudar em casa, é estudar online, não pode sair. Como assim, né? Estou em casa, não posso passear. Então hoje o Senhor vai trazer para você tudo isso, tá bom? Fica aí, ó, sentadinho, quietinhos aí pra gente entender. E tudo isso a tia Selma hoje vai falar na Bíblia. Através de cada história bíblica tem um sentimento, para você entender certinho o que Deus está falando com você, o que Deus quer falar para você aí. E de repente você vai descobrir o teu sentimento que não tá legal. Como eu disse no início, tia Selma tá na Casa Renova novamente, já começamos a atender vocês. Vamos lá conversar e vamos estar orando juntos lá para Deus estar te abençoando e eu te ajudar aí nessa tua emoção, tá certo? Eu quero começar falando aquele versículo que eu gosto muito, que até vocês também conhecem, crianças, que é aquele que fala, como a tia Selma sempre fala para vocês, tá bom? Que ele é muito bom para a gente estar assim, ó, prestar atenção, que o quê? Que a boca fala do que o coração tá cheio, tá bom? Então fica aí, ó, ligadinho pra gente entender essas emoções, porque ela sai tudo daqui, ó. São os nossos sentimentos, são as nossas atitudes. Então a gente precisa estar ligadinho para vocês entender cada um deles. E hoje nós vamos começar com a vergonha. Olha, tia Selma trouxe até um menininho aqui com uma vergonhinha, tá vendo? Quem aqui não tem vergonha? Todos nós temos vergonha.
né? Mas a gente precisa saber o porquê que a gente está com vergonha. Porque fizemos alguma coisa de errado e não confessamos esse pecado. Então nós vamos entender. Vamos ver lá quem foi que passou vergonha. Quem foi que teve vergonha do Senhor? Quem lembra de Adão e Eva? Adão e Eva teve vergonha de Jesus. Por quê, crianças? Porque Deus colocou eles num jardim tão maravilhoso, lembra? Né? E naquele jardim Deus deixou Adão e Eva cuidar daquele jardim. E Deus pediu somente uma coisa para eles: não comer daquela árvore, né? Do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus pediu para eles não comer. O que aconteceu? Comeram aquele fruto. E o que aconteceu? Eles começaram a conhecer, né, a vergonha. Por quê? Porque antes eles olhavam para eles, não sentiam vergonhas, porque eles estavam nus. Mas a partir do momento que eles comeram o fruto, eles passaram a ter vergonha. Começou a conhecer o quê? O pecado. Foi aí que o pecado entrou no mundo, crianças. E aí quando Deus, né, a Bíblia fala que Deus passeava todas as tardes com Adão. E quando Deus foi lá passear com Adão, chamou Adão, cadê Adão? Cadê a Eva? Onde eles estavam? Escondidos, crianças, porque eles estavam com vergonha. Então, crianças, o que tem passado dentro de você? Qual é a vergonha? O que você fez aí em casa que você ainda não confessou? Precisa confessar e tá com vergonha, tá morrendo de vergonha. Aqui fala assim, ó, a vergonha traz desonra e humilhação. A gente fica humilhado, né? A gente fica muito triste quando a gente tá com vergonha. Por isso que a gente precisa confessar essa vergonha. Jesus ajuda a lidar e a superar. Ele tirou a vergonha, criança. Sabe como? Na cruz. Ele levou toda essa vergonha na cruz do Calvário por mim e por você. Então vamos nos arrepender, vamos olhar para Jesus, orar e falar: Senhor, tira essa minha vergonha porque eu menti, porque eu desobedeci, porque eu escondi. Minha mãe falou para mim não fazer, eu fiz e agora eu menti que não fiz, mas eu estou morrendo de vergonha, porque a gente sabe que a mentira pode ser descoberta e vai ficar mais feio, né? Você vai ficar humilhado, você vai ficar triste. Então a vergonha, criança, é um sentimento, é uma emoção que atrapalha a nossa vida, que atrapalha o nosso caminhar com Deus, que atrapalha o nosso caminhar com os nossos amigos aí em casa, com a família, tá? Então que a gente precisa pedir perdão a Deus, né? E aqui ele fala, né, no versículo de Isaías 61:7, olha o que ele diz: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá uma porção dupla, e ao invés de humilhação, ele regozijará em sua herança, pois herdará uma porção de dupla em sua terra e terá alegria eterna. Olha só, e terá alegria eterna. Você quer ter alegria eterna? Então confesse, né? Ore pedindo perdão, ore a Deus para Ele tirar de você essa vergonha. Não fica aí sentadinho, né, com medo, preocupado. É melhor, né, obedecer do que sacrificar. Lembra que a tia Selma fala muito isso? É melhor você chegar e confessar essa vergonha para os papais, né? Para quem você confie, para que Deus venha ali, ó, te ajudar, que o Senhor venha ali no momento e ajuda você a tirar essa vergonha. Adão e Eva passou esse momento de vergonha. Você vê que eles saíram até do jardim, né? Eles tiveram que sair do jardim. Vamos lá para o próximo. Próxima emoção, crianças, a raiva. Nossa, a raiva deixa a gente muito feio, né? A gente não pode ficar com raiva à toa, criança. Por quê? A raiva deixa a gente feia, a raiva não deixa a gente brincar, a gente vê briga e tudo, né? Tá brincando com os brinquedinhos, a gente toma, né? Aí o outro fica bravo, vai ficar lá a raiva toda, todo mundo irado. Cuidado com essa emoção também, criança. Se você estiver percebendo que você tá muito assim, precisamos orar, pedir para Jesus tirar essa raiva do seu coração. E a raiva aqui, vamos ver de quem foi. Quem lembra da história de Caim e Abel? Caim e Abel, eles eram dois irmãos, né? Eles eram filhos de quem? De Adão e Eva. Então Caim levou uma oferta de frutas e vegetais para Deus, e Abel levou o quê? Um cordeiro, né, de seus rebanhos. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não agradou da oferta de Caim. Sabe por quê, crianças? Porque Deus sondou o nosso coração, e Deus sondou o coração de Caim.
Então, cuidado com o que está no teu coração, porque Deus sabe de tudo. Lembra que a tia Selma fala muito isso? Deus sabe tudo de todas as coisas. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com o que está dentro do teu coração. Às vezes você está ali no seu coração e na tua mente, eu vou ali, vou fazer um negócio errado, eu vou trollar, né? Como vocês dizem hoje, eu vou trollar não sei quem. Isso não é legal, porque vai deixar a pessoa com muita raiva. Então, quer dizer, você está ali no seu coração, na sua mente, o que? Pensando coisa errada. E vai trazer muita ira, tanto para você como para a pessoa. Então Deus olhou para Caim e viu o quê? Que não agradou por conta do quê? Do coração dele, né? E aí o que aconteceu? Os dois irmãos brigaram, né? Então isso não agrada a Deus. Nós precisamos mudar a atitude do nosso coração. E aqui fala que Caim, em vez de se arrepender, ficou com muita raiva do seu irmão, né? E de Deus também. E Caim não controlou sua raiva. A raiva não controlada, crianças, vira ódio, vira pecado. Então, muito cuidado com isso. E o pecado, o que é? Ele separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então, como que a gente vai ver Deus? Como que nós vamos sentir Deus se a gente tá assim, ó, com muita raiva, né? Caim e Abel, podia estar os dois ofertando ao Senhor, mas um coração foi um coração sujo. Por isso que a gente fala muito na igreja, quando a gente vai ofertar, né? Quando a tia Selma fala, vamos ofertar no ministério, vamos ofertar na nossa sala, lembra? Então, nós precisamos ofertar com amor. Não levar a sua oferta e ficar assim, ó, não, vou deixar 10 aqui, não, vou guardar isso aqui porque eu vou para a escola, eu vou comprar um lanche, vou comprar um pirulito, vou comprar um sorvete, não, vou dar tudo não, vou ficar com pouco. Então, cuidado com o seu coração. Se você trouxe uma oferta para dar toda para Deus, então vamos entregar essa oferta, porque Deus vê. Por isso que Deus olhou o coração de Caim e viu, né, que o coração dele não estava muito legal. E aqui a Bíblia, as crianças, nos ensina a ter um coração manso e tranquilo, como Jesus. Jesus era o que? Manso e tranquilo. E lá em Efésios 4:26 diz assim, ó, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Quer dizer, se você está irado, antes que o sol vá embora, vai lá pedir perdão para a pessoa, vai lá resolver tudo isso, essa raiva. Eu tô com muita raiva, mãe, mas vamos orar antes que anoiteça, porque se você dormir com essa ira, com essa raiva dentro de você, amanhã ela vai vir mais forte ainda, ela vai crescendo dentro de nós. Então a gente precisa confessar, porque nós servimos um Deus manso e humilde, então não há necessidade da gente ficar assim, né, com essa cara que feia, olha, saindo fumacinha do nosso cabelo, tá bom? Não adianta a gente querer brigar, cutucar o nosso irmão, não adianta, não vale a pena, tá? A gente ficar irado e o teu irmão ficar irado com você, ok? Vamos lá então para mais uma. Muito legal isso, né, crianças? Olha aqui, esse aqui é a tristeza, olha só a tristeza. Tristeza também, criança, é uma emoção também que prejudica muito a gente. Quando a gente está muito triste, a primeira coisa que a gente não quer é estar com pessoas. A primeira coisa que a gente não quer é ir para a igreja. Mãe, não vou na célula hoje não. Mãe, eu não vou na igreja não. Não é assim? Mas está errado. Assim, quando a gente está triste, é o lugar que a gente tem que estar, é na igreja. É lá na igreja que a gente recebe uma oração, é na igreja que a gente recebe um conforto, é na igreja onde Deus está. Né? Um fato que aconteceu com a tia Selma esse tempo aí, foi também, aconteceu um fato que a tia Selma ficou tão triste que eu falei assim, eu não vou no culto hoje. Eu vou ficar em casa, eu estava muito triste, eu comecei a chorar. De repente eu levantei e falei, não, eu vou para a igreja, porque eu tenho certeza que Deus vai me consolar. E realmente, criança, quando a tia Selma chegou aqui, conversei com a pessoa, depois conversei com a minha pastora, a gente orou junto, eu assisti o culto, adorei a Deus e fui embora em paz. E Deus tirou toda essa tristeza. Tá vendo como que é bom? Então a gente não deve fugir para os lugares, ficar sozinha ali, quietinho no quarto, não. Precisamos buscar uma pessoa de confiança e contar a nossa tristeza. E aqui, crianças, fala do profeta Elias. Lembra do profeta Elias, que o profeta Elias, né, fez propósito lá, que brigou com os profetas de Baal, né, e ele venceu, e o rei Acabe casou com
com a rainha Jezabel, e ela era uma mulher muito idólatra, né? E aí o que aconteceu? O profeta foi lá, juntou o profeta delas, o profeta de Elias, e eles morreram todos, e venceu o profeta Elias, né? O nosso Deus venceu. Então, Elias ficou muito triste porque ele teve que fugir, ele se escondeu numa caverna, ele ficou muito triste porque a rainha quis matar ele, porque eles venceram, né? Mal ela sabe que o nosso Deus é poderoso, né? E ele cuida. Mesmo Elias, quando ele fugiu para a caverna, ele não se sentiu só, porque o Senhor estava com Elias ali naquela caverna, né? E aqui fala assim, ó, e ele ficou muito, né, com aquela situação, mas ele ficou muito triste com aquela situação, mas Deus mandava anjos na caverna para alimentar, né, o profeta Elias, criança. Então, os anjos iam lá confortar Elias, os anjos iam lá alimentar Elias, né? E foi tirando toda aquela tristeza dele. É assim que Deus é com a gente. Nós precisamos buscar de alguém, né, para tirar essa tristeza, orar com alguém, orar para Jesus. E a tristeza é uma emoção que provoca muitas reações em nós: solidão, fraqueza, insegurança, né? Porque aí a gente começa a ter medo de muita coisa. Todos nós passamos por esses momentos de tristeza, criança, mas Jesus disse que estava conosco em todo tempo. Olha só, ele estava com Elias na caverna, né? Por mais que Elias estava triste, quando Deus olhou para Elias e viu que ele estava triste, o que ele fez? Enviou um anjo para consolar, enviou um anjo para alimentar Elias, né? E aqui diz assim, lá no Salmo 35, diz assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que lindo, criança. O Espírito Santo nos ajuda a suportar a tristeza. Jesus também passou por momentos de tristeza e ele entendeu e ele prometeu transformar a nossa tristeza em alegria. E é isso que ele quer, que a gente busque dele. Tá triste? Vamos orar. Pede para ele: Senhor, transforme a minha tristeza em alegria, né? Fale com o Senhor, fale com quem você confie, conte para os seus pais o porquê da sua tristeza. Vamos orar e pedir para Deus, porque aqui ele fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então vamos orar, criança, vamos buscar, porque ele cuidou de Elias na caverna. Se ele cuidou de Elias, ele também cuida de nós. Então vamos aí prestar atenção, vamos orar, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você aí, crianças. Agora nós vamos falar sobre o medo, nessa emoção também que assim, ó, tira também a nossa paz, né? Eu vejo que muitas crianças às vezes mandam mensagem para a tia Selma dizendo que está com medo, medo de dormir, né? Medo quando está em casa sozinho, né? Que tá vendo, tá lá quietinho, tá vendo que tá andando no telhado, ou alguém tá mexendo no portão. Não precisa ter medo, criança. Como eu disse, Deus cuidou de Elias na caverna, ele cuida de você aí também, tá? E aqui uma história que a gente vai falar sobre Jesus. Lembra? Tá lá em Mateus 14, 27, 33. Lembra dessa história? Era a história que Jesus, os discípulos foram para o mar e Jesus foi orar. Quando eles estavam no mar, o que aconteceu? Começou uma grande tempestade, né? E os discípulos começaram a ficar apavorados, com medo. Ai, vamos afundar, vamos afundar. E de repente Jesus viu que eles estavam apavorados, viu que eles estavam com medo. Quem que apareceu no mar? Jesus apareceu para confortar. E Pedro, né, e os discípulos dentro do barco ainda ficaram meio atemorizados, meio com medo. O que será aquilo? Será que é um fantasma? O que é? Não, era Jesus. E aí Pedro olhou bem assim e viu que era Jesus. E aí Pedro falou para Jesus: Jesus, deixa que eu vá até aí com você. E Jesus disse para ele: venha, Pedro, pode vir. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. Sabe por quê, criança? O medo. Quando a gente começa a olhar para os lados, a circunstância, o medo, né, tira o foco de Jesus, a gente fica com medo. E Pedro começou a afundar, porque ele ficou com medo. O vento, o mar ainda balançando, e Pedro andando sobre o mar, ele começou a ficar com medo. E ele começou a afundar. Isso acontece quando você está em casa. Lembra que eu falei no começo? Às vezes você está em casa deitadinho, assistindo um filme, um desenho. De repente você escuta mexendo na maçaneta do portão, ou um barulho no teto. Ai, tô com medo. Tem alguém entrando aqui em casa. Será que alguém está abrindo a porta?
Não precisa ter medo, porque Jesus está com você. Às vezes é um gato que passou, às vezes é um bichinho que passou, né, no portão. Eu estava andando na rua, tia Selma, já vi um passarinho sentar na maçaneta de um portão. Então tudo isso, às vezes um barulhinho você tem medo. Então não precisa ter medo. E Pedro teve medo, então por isso quando ele começou a olhar tudo aquilo ao seu redor, ele começou a afundar. Jesus, me socorre. Aí Jesus viu, foi lá, pela mão pegou ele. E é assim, quando você tem medo, grite por Jesus, ore por ele, vai ali na sua sala, no seu quarto, ajoelhe e fala: Senhor, tira esse medo, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo assistindo esse filme, eu sei que o Senhor está aqui comigo fazendo as minhas tarefas da escola, eu sei que o Senhor está comigo. Então, medo a gente pode até ter, porque é bom a gente ter um pouquinho de medo, mas não um medo que tira a gente da presença de Deus, de olhar para Jesus, igual Pedro. Ele foi confiante, foi, mas a partir do momento que ele parou de olhar para Jesus, que ele começou a ver o mar, o vento, né, deu medo, aí ele afundou. Então a gente precisa, né, controlar essa emoção aí. O que ele fala aqui, ó? Tem de bom ânimo, Pedro, porque o Pedro sempre foi corajoso, né? Então Deus pede para ele ter bom ânimo, para ele não ter medo. Mas Pedro, com medo, começou a se afundar. E o medo, crianças, paralisa eu e você, né? Então não deixe, né, o medo te paralisar de falar. Não deixe o medo paralisar de cantar para o Senhor. Às vezes você tem vontade de participar da dança. Eu tenho medo. Às vezes você quer cantar, eu tenho medo. Na célula, quando a tia Selma fala assim, quem é que vai trazer um louvor? Quem vai trazer uma palavra? Às vezes você tem vontade, mas você tem medo. E o medo paralisa você da gente conhecer os seus dons, né? Aquilo que Deus tem para você. Então não tenha medo, tá? O que tem te deixado com medo? Vamos contar, vamos falar. Há duas opções, né? O medo deixa você, o medo te paralisa, né? Ou ele deixa você longe de Deus. O que você quer? Não vamos ficar paralisados, não vamos ficar longe de Deus, tá bom? Vamos ficar sempre pertinho de Deus, vamos orar, vamos contar, vamos pedir socorro para Ele, como o Pedro fez, né? Senhor, me socorre, Senhor, me pega. Então faça isso aí no seu quarto. Senhor, me ajuda, eu tô com medo. E vai orar. Você vai ver que Jesus vai ali, vai te abraçar, vai te pegar no colo e você não vai ter medo. Que medo é esse que você tem? Medo que alguém falou alguma coisa e você tem medo de contar? Conte para nós, conte para os seus pais. Tem medo de contar para os pais? Conte para a tia Selma, que a tia Selma vai estar te ajudando, que eu vou estar orando junto com você para te ajudar a sair esse medo, tá bom? A gente está aqui juntinho, eu com o Espírito Santo, para te ajudar a tirar esse medo. E aqui no Salmo 56, 3, criança, diz assim, ó: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Aleluia, né? Então, quando você tiver medo, crianças, confie no Senhor, né? A palavra do Senhor está aqui, ó. Tudo isso nós tiramos daqui, da palavra. Cada história bíblica, ela conta uma emoção, um medo de alguém, né? Os apóstolos também tiveram medo, tá? Os apóstolos também tiveram medo e eles contaram para Jesus, tiveram com Jesus, orou, tá bom? É isso que a tia Selma quer, que você ore aí na sua casa. É o que nós vamos fazer agora, pedir para Deus tirar esse medo. Tá bom? Vamos orar? Aproveita agora esse momento. Que medo é esse que está dentro de você? Que medo é esse que está te paralisando aí na tua casa? Medo de sair porque os papai e a mamãe falam assim, ó: não vamos sair por causa do corona, por causa da pandemia. Não, criança, não precisa disso, porque Jesus está te guardando, Jesus está cuidando. É só usar a máscara direitinho, é só passar álcool gel aonde você entrar, tá? Porque Jesus cuida de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora diante do Senhor cada criança que ouviu a Tua palavra. Senhor, olhe para cada coração agora, que o Senhor veja cada emoção de cada criança, que o Senhor venha tirar todo o medo, a tristeza, que o Senhor venha tirar a vergonha, que o Senhor venha tirar todo o choro, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco diante do Senhor cada criança agora, Pai, que o Senhor venha agora arrancar esse medo, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então que o Senhor venha fazer isso no coração de cada criança e cada família agora, Pai, que está assistindo esse culto Kids, Deus. Que o Senhor venha abençoar essa família agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, crianças?
Vamos lá para o nosso momento louvor? Tem novidades, falei para vocês que temos novidades aí, nosso culto todinho, né? E semana que vem temos novidade também. Já vai avisando o seu grupo de WhatsApp, tá? Para você mandar o link aí para eles, para semana a gente tá aqui juntinho, ok? Vamos lá então? Oi, crianças, tudo bem? Oi, Nina, tudo jóia? Oi, Ivana, tudo bem, tia Ivana? Como é que você tá? Tudo bem, vim fazer uma visita aqui no Culto Kids hoje, porque falando das emoções, a tia Ivana tem uma canção bem legal para cantar com vocês, crianças. Vamos cantar comigo, Nina? Vamos, tia Ivana. Ó, eu tava ouvindo, viu, o Culto Kids. Bem legal, né? Tá falando sobre as emoções, sobre como a gente se sente. Sabe o que acontece, Nina? Sabe o que acontece, crianças? Quando nossas emoções estão todas misturadas, quando a gente não consegue governar nossas emoções, a gente se afasta de Deus. É verdade, tia Ivana. Às vezes eu tenho muito medo, viu? Isso, porque a gente fica com medo. O medo fica maior do que todas as outras emoções. E o medo tira a gente da presença de Deus. Porque para chegar perto de Deus, a gente tem que ter fé. E fé é o contrário de medo. Né? A gente tem que acreditar em Deus, a gente tem que confiar que Ele nos ouve, que Ele está sempre do nosso lado, que Ele é nosso amigo, e a gente tem que ser forte, sabe, Nina? Forte como soldados, soldados que vencem a batalha contra o medo, contra a raiva, contra as emoções ruins, contra a tristeza. Que legal, tia Ivana. Eu quero ser um soldado de Cristo, então. Isso, nós temos que ser como soldados, os soldados que lutam. Vamos cantar essa canção que diz isso? Vamos lá, então vamos lá, criança, vai. Tira o tapete da sala e vamos cantar comigo. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Vamos contar, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Aleluia! Somos soldados de Jesus, nós não temos o que ter medo, tá bom? A gente tem a fé para nos guiar, nós temos a fé para nos dar a vitória, para confiar. Nós confiamos em Jesus, tá bom? Amém. Nós não confiamos só nas notícias, nós não confiamos só no curso desse mundo. Nós confiamos no que a Bíblia diz que a gente é. E nós somos soldados de Jesus, amém? Amém. Crianças, não se esqueça, compartilhe esse vídeo
com os seus amigos. Dá o like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. E não deixa de postar nas redes sociais, tá bom? A sua foto, o seu comentário, tá bom? Beijo, crianças. Até o próximo culto. Beijo, criança. Beijo, Nina. Até mais. Beijo, Ivana. Até o próximo culto.